dia, mais um dia juntos aqui. Muito bem, estamos juntos há 207 dias. Bom dia, meu amor. Bom dia. Então, estamos juntos há 207 dias e hoje, a rigor, bom dia, Dri. Bom dia, Simone linda. As minhas lindas queridas que estão comigo todos os dias. Nossa. Deise, bom dia, querida. Tava te esperando. Pronto, já estão. As mais queridas e o mais querido estão aqui. Vamos começar. Vocês, eu, Snoopy, Charlie Brown e o Rei Salomão aqui entre a gente. Bom dia. Preciso colocar para gravar. Lembrei agora. Só um segundo, gente. Só um segundo. Eu preciso botar um post aqui na minha frente para... Pronto. Bom dia, Elinvaldo, bom dia. Bom dia, Deise, Dri, Simone linda, meu amor, tá todo mundo aqui. Então, vamos lá? Estamos deixa eu abrir aqui, 207 dias, lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, há 3.000 anos. Hoje eu deveria começar o capítulo 11, que ontem nós terminamos o capítulo 10. Mas eu senti que precisava de uma pequena pausa. Vou fazer uma live um pouco diferente hoje, porque antes da gente entrar no capítulo 11... teve muita coisa no capítulo 10 que eu não queria passar, assim, mais informação que a gente recebeu e não integrou, né? Bom dia, bom dia. Thaís, bom dia. Então, porque o capítulo 10 não foi um capítulo leve, né? Ele foi um capítulo que tratou dos nossos erros, tratou da nossa desordem interna e externa e principalmente nos ensinou responsabilidade, né? Então, se a gente não integrar isso tudo, isso vira acúmulo, né? Acúmulo de informação e não vai nos transformar. Então, eu senti que hoje eu queria caminhar de novo, fazer um resumão do capítulo 10, né? Para quem não assistiu, como quem olha para a própria vida, né? Vamos olhar para a nossa vida, como foi a nossa vida. E vamos usar o capítulo 10 de guia. Vamos? Vamos? Topamos? Rosi, bom dia. Que bom, temos gente nova. Estou fazendo o resumão do capítulo 10 hoje, né? Então, no capítulo 10, Salomão falou de pequenos desvios e grandes consequências, né? Então ele começa o capítulo 10 mostrando uma coisa muito simples, mas muito profunda, mostrando que pequenas atitudes, pequenas coisas né, que podem tem grandes consequências, né? E no ponto de vista, na visão sistêmica, isso é essencial. Um pequeno movimento, um pequeno olhar, fora de contexto, fora de lugar, traz grandes consequências, não? Porque a nossa tendência é achar que só grandes traumas importam. Eu tive um trauma grande quando eu tinha 5 anos e meu pai foi embora e me abandonou, eu fiquei doente e tal. Realmente foi um trauma grande. Mas eu tive muitos outros pequenos que eu não dei muita atenção. Bom dia, Lenice. E eles são importantes, né? Um pequeno movimento, uma desonestidade. Uma desonestidade não precisa ser com os outros, pode ser comigo mesma, né? Ou depois eu vejo isso, tô pensando rápido, deixa eu desacelerar aqui. Uma procrastinação, né?
um incômodo, algo que acontece que eu ignoro, depois eu resolvo, engulo, né? Isso vai se acumulando, é o que diz Salomão. E quando a gente vê, a vida inteira saiu do eixo, né? Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que começa a negligenciar, vamos dizer, a sua organização financeira. Eu estou dando um curso, uma mentoria, chama Paz, Prosperidade e Abundância Sistêmica, onde eu ensino as pessoas a acessar essa abundância e essa prosperidade de uma forma sistêmica. Cósmica Aliança. Bom dia, Cósmica Aliança. Como será seu nome? Escreve para mim seu nome. Então, eu escuto dessas pessoas que estão na mentoria no início, assim, eu não sei lidar com dinheiro, não quero lidar com dinheiro. Parece pequeno, né? Alguém lida para mim, parece pequeno. Claro que a gente pode ter gente que lida pra gente, mas a gente tem que ter a supervisão. Aquele dinheiro de quem é? É meu? É seu? Precisa do nosso olhar. Então não é pequeno, é importante, é grande, né? Ou pessoas que evitam conversas difíceis. Às vezes eu tenho que ter uma conversa difícil com alguém e... depois eu falo, semana que vem eu falo, né? Tentando evitar a dificuldade, porque quem sabe daqui a uma semana já não vai mais ser dificuldade, daqui a uma semana a pessoa já esqueceu, eu também já esqueci, vamos que vamos, né? A gente empurra as nossas decisões. Isso são pequenas traições que a gente se faz. E pode não parecer grave no começo, mas com o tempo, como diz o Salomão no verso 18, a vida começa a gotejar, o telhado começa a gotejar. As telhas saíram do lugar, o telhado começa a gotejar, né? Nesse capítulo 10, então esse é um, né, da importância das pequenas coisas, da importância dos pequenos atos. Outro assunto que ele abordou no capítulo 10 foi dos líderes despreparados. Obrigado pelos coraçõezinhos e pelos foguinhos. Quem está mandando, manda mais, manda mais. O Instagram gosta, né? Então, ele fala do perigo dos líderes despreparados, de decisões que são tomadas sem nenhuma sabedoria. Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Decisões que são tomadas baseadas em impulsos e não na sabedoria, né? E isso aparece muito claramente quando a gente faz uma constelação, né? Quando a hierarquia está desorganizada. E não tem só hierarquia externa, tem hierarquia interna. Quando a hierarquia interna está desorganizada, Salomão pergunta: que voz está no comando aí dentro, né? Então, quando aqui dentro está desorganizado, aqui fora também se desorganiza, né? Então, quem é que está... Ele pergunta: quem é que está governando a nossa vida? Bom dia. Edna. Acho que esse é o seu nome, né? Quem é que está governando a nossa vida? Será o medo, a impulsividade, a carência? Quem está governando a nossa vida nesse momento? Para um minutinho para pensar. Quem está me governando, né? Ou, se não é nada disso, talvez seja a minha parte adulta, né? Minha parte adulta me governando seria muito bom, né? Muitas, e aí isso seria a segunda parte do que o Salomão tocou, né? Quem é que está nos governando? Ansiedade, Edna. Então, a Edna disse que quem está governando ela é a ansiedade. Ansiedade significa que você está querendo estar em outro lugar ali na frente. Mas como você está aqui, você está ansiosa. Mas você não está aqui. Porque se você estivesse aqui, você não estava ansiosa.
Porque aqui no presente, se você ficar aqui comigo, conversando aqui juntos, você vai ver que a tua ansiedade vai baixar e muito. Porque você vai estar presente. Experimenta, no final você me conta. Tá bom? Prazer em ter você aqui. Não sei se você já me acompanha. Edna, se não, aqui tem a comunidade do Rei Salomão. Você clica e entra. Tá bom? Aproveitando a Edna. Então, o outro assunto que ele fala é de prosperidade, né? Muitas pessoas querem prosperar, todo mundo quer prosperar. Mas, se quem está no comando ainda é uma criança ferida, que é o caso da ansiedade, da Edna, é uma criança ferida que está no comando, né? A criança não consegue sustentar abundância nem prosperidade. Então, automaticamente deve ter dificuldades de abundância e prosperidade. Depois você me fala se a minha avaliação está correta ou não. É a avaliação do Salomão, né? Depois Salomão fala da casa da vida. Né? Talvez seja um dos versos mais fortes do verso. Ele fala assim, da preguiça, pela preguiça se enfraquece o teto. Da nossa preguiça. Não é só preguiça no sentido comum. Bom dia, Connie. Essa preguiça, Salomão explica, que é a negligência com a vida. Para quem entrou enquanto eu estava falando, eu estou fazendo um resumão do capítulo 10. Edna está falando que eu estou certíssima. Eu sou a Edna. É o Salomão que me ensinou. Eu aprendo rápido. Por isso que eu estou fazendo esse resumão para vocês também fixarem tudo que o rei Salomão nos entregou nesse capítulo 10. Né? Então, negligência, preguiça, né? É o que ele chama de preguiça e que nós sistemicamente chamamos de negligência com quem? Com a vida. Né? É quando a gente não assume o nosso lugar de adulto. Então, ele coloca a nossa vida como se fosse uma casa, né? E ninguém vai cuidar dessa casa pela gente. Não dá para delegar esta casa para os outros cuidarem. Os outros não entram. Apesar do filme que eu falei ontem, A Origem, que as pessoas entravam, eu sei quem estava aqui comigo ontem, quer dizer, eu sei quem estava. Mas é um filme maravilhoso, onde as pessoas entram, mas fora isso no filme, que é uma ficção científica, pelo menos por enquanto, ninguém cuida aqui dentro. Só eu, você, cada um cuida do seu, da sua casa interna, não é externa. Externa também, mas primeiro tem que cuidar da interna. Né? Primeiro, o meu mentor diz assim, primeiro você cuida do seu CPF, depois você cuida do CNPJ. CPF forte, CNPJ forte. CPF fraco, CNPJ não vai para frente. É uma brincadeira de mentores. Então, se você não cuida desse seu interno, o que acontece? O telhado enfraquece, as paredes racham e aí começa a se infiltrar a água. Né? Como é que eu posso dar um exemplo? Eu dei um exemplo, né? Vários de relacionamentos, por exemplo, que a gente vai negligenciando. Bom dia, Fernanda, querida. Relacionamentos que a gente vai negligenciando, achando, isso bem, ele já está aí comigo, ela já está aí comigo, não preciso dar um abraço, não preciso fazer um carinho, não preciso levar para fazer um programa juntos, não preciso, já estamos juntos, tá tudo certo. Não. Isso chama-se preguiça e negligenciamento. Né? E mesmo a mesma coisa a gente faz com a saúde. Às vezes a gente tem alguma dor, vai passar, não é tão importante. Eu tenho um filho que teve uma dor de dente, foi no dentista, o dentista fez bobagem, furou a arcada dentária na hora de fazer a obturação, aquilo deu uma infecção, aquilo cresceu de uma forma absurda, ele tem que fazer uma cirurgia enorme, 4 horas de mesa cirúrgica por causa de um dente que foi maltratado. Então, negligenciado. Né? A saúde igual. Ele ignorou. A dor de dente,
é cárie, vou no dentista, enfim. Ou mesmo com dinheiro, um dinheiro que é mal cuidado, como eu falei lá no início, quando a gente deixa para os outros cuidarem daquilo que é nosso, quem é que está no poder? São os outros, não somos nós, né? E aí a pessoa diz no final, não sei o que aconteceu, mas estava tudo bem, estava tudo certo, não sei o que aconteceu. De repente, nada é de repente. Salomão fala que nada é de repente. Tudo vai acontecendo aos poucos, né? E também, aí no final, ele dá um respiro, né? E nos leva para a vida prática, quando ele fala de pão, vinho e dinheiro, que a gente precisa de pão, de vinho e de recursos, né? Dinheiro, né? Ele está dizendo que a vida é prática, tem a parte espiritual, Ana, bom dia, e tem a parte prática da vida, né? Tem uma linha de pensamento que diz, não, a gente se espiritualiza, daí não precisa de dinheiro, daí só reza, só medita e tudo vai se resolver. Salomão está falando que não, que a gente precisa de recursos para o pão que nos alimenta, para o vinho que nos alegra, quer dizer, precisamos da alegria, precisamos de movimento, precisamos de coisas acontecendo, e para isso tudo a gente precisa de recursos, né? Ele está dizendo assim que a vida precisa de estrutura, né? E sistemicamente, dinheiro é fluxo de vida. Dinheiro não é um inimigo. Tem uma coisa assim de que o dinheiro é inimigo. Dinheiro não é inimigo. Dinheiro é fluxo de vida, né? Mas também o dinheiro não é patrão, não é senhor, não é o rei do pedaço, né? Então tem muita gente que rejeita o dinheiro e tem muita gente que se perde no meio tentando ganhar dinheiro, né? Então, muita atenção. Ele é um recurso. Os dois, né? Quem rejeita o dinheiro e quem se perde no dinheiro estão fora do lugar. Não estão no seu lugar, né? Salomão também nos falou. E no verso 20, que foi o último verso que eu li ontem, ele fechou com um verso muito, muito profundo. E eu trouxe ele de novo, porque ele fala do pensamento, do poder do pensamento, né? Ele fala que nem em pensamento amaldiçoe o rei. Nem em pensamento. Quem é o rei? Quem é o rei? É uma... Escapou a palavra. É alguém num estágio superior ao seu, né? Nossa, a palavra daqui ela não vem. Autoridade. É uma autoridade. Pode ser uma autoridade externa e pode ser uma autoridade interna. Mas amaldiçoar uma autoridade nem em pensamento. Ele dá a importância do pensamento, né? Isso é muito avançado para a época dele, porque ele está falando de algo absolutamente invisível, né? Então, aquilo que a gente pensa também é uma relação, né? A gente pode não falar nada, né? Mas o campo sente. E quando o campo sente, ele responde. E aquilo vem que nem um bumerangue de volta para nós. Bom dia, Sandra. Bom dia, querida. Por exemplo, uma pessoa que julga constantemente, ela está o tempo dizendo, nossa, olha aquela fulana, que sucesso que ela tem, nossa, olha aqui, ela tá não sei quantos mil seguidores, agora é isso que se fala, né? O sucesso é medido pelo número de seguidores, tem não sei quantos mil seguidores, ela faz não sei quantos, ela ganha não sei quantos milhões, e aí a inveja, né? Questionando a autoridade do quem ela pensa que é, só porque ela tem tantos seguidores. E aí a pessoa fica nesses pensamentos
olhando o sucesso do outro, o dinheiro do outro, o julgamento do outro, a autoridade do outro, e depois não entende por que a vida dela não flui. É isso que Salomão está alertando. Não gasta a sua vida olhando para os outros. A vida nossa é preciosa e ela é curta. Ela é breve, gente. Cada dia é um presente, cada dia é para ser usufruído com aquilo que aquele dia traz. E o dia só nos traz aquilo que a gente sabe como viver, passar. E se não sabe, vai aprender. Então, se a gente pudesse resumir esse capítulo, o que Salomão está nos ensinando? Está falando, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É isso que ele está falando. Assume a responsabilidade pela sua vida. Não deixa a vida escorrer que nem o escorredor de macarrão que sai a água toda. Não faz isso, né? Alinha o mundo interno. Vamos alinhar o nosso mundo interno. Vamos respeitar a ordem. Vamos nos colocar no nosso lugar. Em relação aos nossos pais, nós somos filhos. Em relação aos nossos filhos, nós somos os pais. Mas em cada momento, no trabalho nós temos uma posição, nas relações entre os amigos nós também temos uma posição diferente. Então, cada vez no seu lugar. Então, esse capítulo 10 nos chamou para... O que é tudo isso que ele está falando? Maturidade, né? Consciência, presença. Muito bom o capítulo 10. E aí eu fiz um pequeno resuminho do que nós vamos ter no capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo curto, ele tem só 10 versos. Então, e o tema, ele muda totalmente, 360 graus. Ele muda o tom. No capítulo 10 ele falou de responsabilidade. No capítulo 11 ele vai nos empurrar para o movimento. Ele vai falar de movimento, né? Ele começa falando, se lance, mova-se, não espera ter certeza. Não, a gente fala muito, é melhor feito do que não feito, né? É melhor feito, imperfeito do que não feito. Então, ontem uma pessoa, eu tinha pedido um depoimento, ela falou, eu fiz o depoimento, mas achei que não ficou bom, por isso eu não mandei. Não, ficou maravilhoso, manda, pelo amor de Deus, né? Não é, a gente não tem que buscar só o perfeito, porque o perfeito não existe. Deus criou um mundo imperfeito e a gente está aqui aperfeiçoando cada vez mais, aprendendo, desenvolvendo cada vez mais. O perfeito é a estagnação, é o parado, é um quadro. Nem o quadro é perfeito, né? Tinha um pintor, não lembro o nome dele agora, que ele sempre dava no final, na hora de assinar, ele sempre dava alguma arranhadura, alguma coisa que não tinha nada a ver com o quadro todo, para não ser um quadro perfeito, né? Então, não espera ter certeza de tudo para agir. Ele vai nos ensinar isso no capítulo 11. A gente tem que se mover, a gente tem que se lançar, né? Porque quem espera segurança total não vive. Capítulo 11, nós vamos ver isso. E aí, deixa eu ver quem foi a menina linda que falou que estava com ansiedade. Biana, não te falei bom dia? Bom dia. Edna, né? Edna, né? Ansiedade é querer que a vida se revele antes, mas a vida não se revela antes. Edna. Fala comigo, Edna. Obrigada, Paula. Fala comigo como é que você tá, né? A vida vai se revelando no caminho, conforme a gente vai caminhando. Então, dá um passo, olha em volta, veja o que aconteceu.
quando eu faço constelações, é muito comum eu falar assim, se você sentir que tem algum movimento, segue esse seu movimento. É uma fala. E aí tem representantes que saem andando. Não, eu trago de volta. Não é sair andando. A vida é devagar. É um passo de cada vez. E por que é um passo de cada vez? Porque quando você dá um passo, você tem que avaliar o seu entorno. Porque algo mudou com esse passo. Não é mais antes do passo. O agora é diferente do antes. Né? E o depois eu não sei, só sei o agora. E aí eu dou mais um passo. E aí eu sei o novo agora, que é diferente do antes. Percebe? É esse caminhar que vai se revelando, né? Conforme a gente caminha. Primeiro a gente dá o passo. E aí quando a gente dá o passo, a vida, o campo, responde. Tem que dar tempo para essa resposta vir. Então, quando a gente sai correndo, não dá tempo. Né? Não, querida Edna, você não tem que mudar seus sentimentos, você só tem que estar no seu lugar. Entre em contato comigo, eu vou anotar o seu nome aqui, eu vou entrar em contato. Rissem. Pronto. Você entra na comunidade do Rei Salomão, que você vai receber a transcrição da live. E depois entre em contato comigo. Eu já anotei seu nome, vou entrar em contato com você. Você não precisa mudar nada seu, você é absolutamente perfeita. Você só está fora do seu lugar. E você precisa voltar para o seu lugar, que tudo flui. E a ansiedade também. Ok? A vida responde aquilo, a vida está o tempo inteiro respondendo às nossas atitudes. Então, isso é muito forte. E eu tenho um método que eu vou aproveitar aqui e fazer o pitch do meu método, chamado Método Paz, Prosperidade e Abundância Sistêmica, que nos ensina exatamente isso. A liberar das nossas lealdades, daquilo que a gente carrega, que a gente nem sabe que está carregando na mochila, mas que não é nosso, nós estamos carregando, e estar no nosso próprio lugar para poder olhar o que está acontecendo em volta e poder caminhar na vida para frente. Bom dia, Elizabeth, que entrou agora. Então, tem muita gente que espera ficar pronta. Quando eu ficar pronto, quando eu ganhar dinheiro, quando eu me casar, quando eu tirar férias, quando eu tiver filhos, sempre lá, nunca é aqui, né? E não tem garantia. Então a pessoa espera ter garantia, espera ter certeza para agir. Então ela não se move, não faz nada, né? Então hoje fica esse convite, né? Do Salomão. Depois de olhar para a vida com responsabilidade, será que você que está aqui comigo hoje está disposto, está disposta a viver de verdade, né? Está disposta a se mover, sair do seu lugar, está disposta a confiar, né? É uma pergunta para hoje. Será que eu estou disponível? Eu estou disposta? Espero que sim, realmente. E eu preparei uma meditação para a gente fechar então esse resumão. Quem entrou agora no finalzinho, né? A Elizabeth entrou no final. Hoje eu estou fazendo um resumão do capítulo 10. Essa live é transmitida pelo Instagram e pelo YouTube, mas ela fica guardada no YouTube. Deise, querida, escreve para mim. No YouTube vocês procuram @Rei Salomão Live, L-I-V-E, Rei Salomão, L-I-V-E, Live, ok? @Rei Salomão Live. E estão todos os vídeos lá, ok? Você pode assistir desde o primeiro vídeo que eu gravei da leitura do Rei Salomão até esse 207, ok? E você pode receber a transcrição dessa live no grupo
da comunidade do Rei Salomão. Obrigada, Daisy. Você aqui é minha parceirona. Todo dia. Olha aí, ela colocou @Rei Salomão Live para quem entrou depois. Edna, Elizabeth, todas as novas aqui, né? Quem mais? Sandra, bom dia. Ana, bom dia. Fernandinha, linda, bom dia. Te falei bom dia, Fernandinha? Espero que sim. Cone, nova também. Então, todo mundo pode entrar na comunidade do Rei Salomão. Tá na minha bio aqui em cima. E você já recebe a transcrição da live. Ou se você não quiser entrar, tiver muito trabalho, escreve só, eu quero, que eu te ponho para dentro. Eu faço isso para você, tá? Então, vamos lá. Vamos para nossa meditação, fechando o dia de hoje com alegria. Solta o ar. Se puder, fecha os olhos, menos a Fernandinha que está dirigindo. Inspira em 4, segura 2, solta pela boca bem devagarzinho em 6. Respira mais uma vez, sente o seu corpo, sente onde você está sentada, é macio, é duro, como é essa cadeira que teu corpo descansa? Ou esse banco, ou essa poltrona? Põe os pés no chão, sente que você está aqui presente. Edna, fica presente. Então, ao longo desses dias a gente olhou para nossa vida com mais verdade, não é mesmo? A gente viu padrões nossos, a gente percebeu movimentos que a gente faz e até reconheceu partes nossas que talvez estivessem escondidas. Isso tudo Salomão chama de sabedoria. Mas a sabedoria do Salomão não é leve, porque ela mostra, ela revela e também organiza. Então, vamos imaginar na nossa frente um caminho, só um caminho para seguir adiante. Esse caminho representa a nossa vida, né? De um lado, a gente carrega a sabedoria que a gente construiu, né? A consciência, o olhar claro, né? A responsabilidade. E do outro lado, a gente carrega algo que talvez tivesse adormecido na gente, que é a nossa coragem, a nossa leveza, a audácia dos jovens. A gente carrega do outro lado aquela parte que ainda acredita, a parte que tenta, a parte que se move. Respira. E agora permite que essas duas forças se encontrem dentro da gente. Permita que essas duas forças se encontrem dentro de nós. De um lado está a sabedoria que vê e do outro está a coragem que age. A sabedoria que vê e a coragem que age. Porque na vida não tem perfeição, não tem perfeito. O que a vida nos pede? Ela nos pede movimento. Se você puder dizer agora em voz alta, maravilhoso, se não, diz no silêncio do seu coração. Eu honro tudo aquilo que eu aprendi até aqui. Eu honro tudo aquilo que eu aprendi até aqui. Eu levo comigo a sabedoria que organiza a minha vida.
eu levo comigo a sabedoria que organiza a minha vida. E eu permito que a coragem me conduza para o novo. Eu permito que a coragem me conduza para o novo. Sente que você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o próximo passo. Um passo de cada vez. Respira. E agora imagina que você começa a caminhar nesse seu caminho. Você caminha com mais consciência, com mais confiança. E vou te dar uma frase para você levar hoje e sempre, se você quiser. Com sabedoria no coração, a coragem nos passos, eu sigo. Com a sabedoria no meu coração e a coragem nos meus passos, eu sigo. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, vai abrindo os olhos devagarzinho. Medeiros entrou no meio da meditação. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não sei o seu nome, só sei o sobrenome, né? Amanhã a gente começa o capítulo 11. É um capítulo que vai nos convidar. Gostou, Simone linda? Bonita meditação, né? Tem dias que eu estou inspirada. E o capítulo 11, Salomão me inspira muitíssimo, sabe? Assim, é uma fonte de inspiração diária para todos nós que estamos aqui com ele, né? Temos esse privilégio. Então, o capítulo 11, ele nos convida a sair, porque o 10 foi só reflexão, né? E no 11, nós vamos sair da reflexão e vamos para o movimento, né? Obrigada, Helenice. Eu também, né, adoro fazer. Então, para quem entrou no meio da meditação, essa live tem aqui deixa eu ver, a Deise colocou, tá aí em cima nas conversas, no chat, @Rei Salomão Live no YouTube, procura lá nas buscas, Rei Salomão, primeiro, Rei Salomão Live, LIVE, e essa live de hoje está gravada lá e todas as anteriores também. E se você quiser receber a transcrição dessa live, porque às vezes não dá tempo da gente ver uma live de 40 minutos, mas dá tempo de ler o texto em 3 minutos, 2, 3 minutos, né? Então, entra aqui na comunidade, clica que você já está dentro, ou entre em contato comigo que eu te ponho para dentro. Escreve quero, ok? Edna, entra, querida. Prazer te conhecer. Então, isso foi o Rei Salomão cá entre nós de hoje, com alma, com sentido. Nos seguimos amanhã com o primeiro verso do capítulo 11. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos. Estamos entrando no 11. Gente, como é que é isso? Estamos chegando no penúltimo capítulo. Um beijo muito carinhoso, com alma, com sentido. Nos vemos amanhã.